Olá, 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 sejam bem-vindos. Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? Hoje nós vamos continuar a falar sobre a reforma protestante ou reforma religiosa. Só que hoje iremos falar sobre uma das consequências ou um acontecimento que marcou esse período da reforma religiosa, que foi a Guerra dos 30 Anos. Ela ocorreu de 1618 até 1648. Então vamos lá? Bom, vamos primeiro ao conceito e causas dessa guerra. Bom, este conflito ele ocorreu motivado entre os católicos e protestantes. Essa guerra marcou muito a Europa, principalmente porque ela aconteceu na transição entre o fim do feudalismo e início da Idade Moderna. O próprio nome já diz, durou 30 anos e envolveu vários países em volta da região onde hoje está a Alemanha, e teve como motivador a disputa religiosa, decorrente, é lógico, da reforma protestante, mas também teve outras causas dessa guerra, principalmente a afirmação ou reafirmação do poder das monarquias, dos reis europeus, sobre a influência católica. Se você lembrar um pouco, quando nós estávamos falando sobre as causas da reforma protestante, eu disse para vocês que os reformadores eles tinham uma crítica sobre a participação da Igreja Católica nas questões políticas e militares de alguns reinos. E esses reinos, durante a Guerra dos 30 Anos, queria manter essa separação, né, que os primeiros reformadores queriam e criticavam lá no início da Reforma Protestante. Esses reis queriam a separação, a não influência, a não participação da Igreja Católica nos assuntos de cada rei, de cada monarquia. Bom, vamos ao estopim e outras motivações dessa Guerra dos 100 Anos. Bom, o que é considerado o estopim do início dessa guerra ocorreu durante o reinado de Rodolfo II, que essa disputa religiosa entre protestantes e católicos chegou ao ponto do rei Rodolfo II, através da sua posição enquanto rei, exigir que seu império todo assumisse o catolicismo, se considerasse católico. Aqueles protestantes, principalmente a nobreza, naquele período que era protestante, eles se negaram a assumir o catolicismo e eles defendiam a liberdade religiosa. Então, o que esses nobres fizeram? Organizaram um grupo que é chamado de União Protestante e invadiram em 23 de maio de 1618 o palácio, ou melhor, o Castelo de Praga, para exigir dos representantes do rei a tal da liberdade religiosa, ou seja, o não controle e não submissão ao catolicismo romano, ao poder romano naquela região. Então esses nobres exigiam essa liberdade. Só que os acordos as conversas entre os nobres protestantes da União Protestante e os representantes do rei não chegou a um consenso. Houve tanta discussão que acabou esses nobres pegando esses representantes do rei e jogando pela janela. Até esse movimento é chamado de defenestração de Praga. Defenestrar é a mesma coisa de jogar pela janela. E essa ação desses nobres protestantes de jogar os representantes do rei que queriam
impor o catolicismo a eles, jogando essas pessoas pela janela, é considerado, vamos dizer, o estopim do início da Guerra dos 30 anos. Só lembrando que não é somente a questão religiosa, e sim a independência dessas pessoas sobre a imposição, sobre o controle romano. Bom, a Guerra dos 30 Anos, ela teve algumas fases. Bom, a Guerra dos 30 Anos, como o próprio nome sugere, né, estendeu-se por 3 décadas. Teve início em 1618 e finalizou em 1648. Esse conflito foi inicialmente foi provocado pelas disputas religiosas, né, no interior do Império Germânico, mas, como eu já tinha dito para vocês, essa disputa religiosa teve outros motivadores, que foi o fortalecimento do poder dos reis e enfraquecimento do poder de Roma sobre essas regiões. Bom, ao longo desses 30 anos, os historiadores dividem a Guerra dos 30 Anos em 4 fases. A primeira fase é chamada de período palatino boêmio, que vai de 1618 a 1624. Período dinamarquês, que vai de 1624 a 1629. Período sueco, 1630 a 1635. E o período francês, que vai de 1635 a 1648. Esses períodos são marcados principalmente pela ação de mercenários, que o próximo slide eu vou explicar para vocês. Bom, o fim da guerra, como o próprio nome já diz, houve várias vítimas. A Europa sofreu com a Guerra dos 30 Anos um período de extrema violência. Durante a sua extensão, que foi de 30 anos, muitas das nações envolvidas organizaram mercenários, como eu tinha falado. E esses mercenários, eles eram pagos pelos saques às regiões que eles foram contratados para guerrear. A questão é que nessa posição de saque, infelizmente, esses mercenários, esses soldados mercenários, eles não tiveram misericórdia das populações locais, não. O que acontecia? O que aconteceu? Homens, mulheres e crianças foram mortos por essas tropas de soldados mercenários, que matavam essas pessoas para conseguir as riquezas que elas possuíam. Isso também, essa ação mercenária, também acabou com as colheitas, né? Muitas vilas foram dizimadas, ou seja, desapareceram, foram queimadas. Houve também, nesse período, o espalhar das pestes, ou seja, várias doenças começaram a surgir durante a Guerra dos 30 Anos. Você imagina que teve o problema de alimentação durante essa guerra, o problema dos mercenários que matavam as pessoas, tanto mulheres, homens e crianças. Ainda tinha a questão de doenças que foram espalhadas. Por isso que essa Guerra dos 30 Anos foi tão violenta para a história europeia. Principalmente porque o resultado do número de mortos, para vocês terem uma ideia, até hoje não existe um consenso de quantas pessoas morreram nessa Guerra de 30 Anos. Tem alguns livros que vai falar que foram 4 milhões de pessoas que morreram, e você vai encontrar livros que estima 15 milhões de mortos durante essa Guerra dos 30 Anos. Qual é o resultado direto dessa Guerra dos 30 Anos? Além das mortes, além da crise econômica, a redução da população europeia neste período foi extrema. Fora que alguns países, né,
alguns países. O próprio império, ele foi dividido, né? O próprio império foi dividido e, além disso, você vai constatar nas futuras pesquisas que vocês fizerem sobre esse tema, que o período da guerra dos 30 anos, até as questões ambientais sofreram com esta guerra. Então esse período foi muito conflituoso, violento para a história da Europa no início da Idade Moderna. Bom, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. A primeira, a história da Guerra dos 30 Anos é muito interessante. Você vai ver que essa Guerra dos 30 Anos vai além das questões religiosas. Vai muito mais motivado pelas questões econômicas e independência da influência romana do que a questão religiosa. O conselho que eu dou para vocês é fazerem uma pesquisa além do livro. Você tem internet, você tem outros livros, então pesquise, estude mais sobre esse momento histórico. Uma outra coisa, se por acaso eu expliquei muito rápido esse conteúdo, ou eu falei alguma coisa por engano, né, errada por engano, então entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês nas próximas aulas gravadas ou nas aulas semipresenciais que nós temos toda semana. Ok? No mais, até a próxima. Fique em casa. Tchau, povo!